Vamos conversar com um cafezinho? Bom, esse é o meu primeiro vídeo que eu gravo aqui. Quer dizer, eu gravo no celular, mas pode ser que eu não vá postar. Faz muito tempo que eu tô ensaiando fazer esse vídeo e pensando nos próximos. Qual tema eu vou falar, o que eu vou dizer e como sustentar isso aqui. Porque, assim como muita gente, né, que eu fui estudando e vendo que existem pessoas com um perfil parecido com o meu, eu gosto um pouco de tudo. E a minha carreira, né, o que eu trabalho atualmente, ou o que eu estudei, me define muito pouco diante de tantas outras coisas que eu também gosto. Mas eu decidi falar de carreira, apesar de talvez eu vá falar de outros temas por aqui, a posteriori. Mas deixa eu me apresentar. Eu sou Bel, eu sou formada em engenharia de alimentos, eu tenho mestrado, tenho doutorado e pós-doutorado na área, e tenho um pós-doutorado na área de educação. E também, atualmente, trabalho no meio corporativo, na minha área. Então, segui aquela carreira exemplar, digamos assim. Só que dentro de mim não foi algo tão simples assim quanto parece quando você fala, né? E você lê toda essa minha trajetória, que aparentemente parece ser muito, digamos que, de sucesso. Não sei, né? Por que eu falo isso? Porque muita gente às vezes se pergunta se a carreira que escolheu é essa mesmo, que deve ser seguida ou não, ou será que eu tomei a decisão certa durante toda essa minha trajetória? Será que eu não deveria ter feito outro curso ou não deveria nem ter feito faculdade? Será que eu deveria agora estar fazendo outra coisa na minha vida, nada a ver com o que eu trabalhei? Então muita gente tem uma carreira não linear. E a minha, ela é aparentemente linear. Mas eu vou dizer que ela não é bem assim. Quando eu me formei, mentira, antes de eu me formar, na verdade, eu entrei na faculdade de bioquímica, então aí eu já quebrei o ciclo da linearidade, porque eu tive que fazer uma transferência interna no meio da faculdade para mudar para engenharia de alimentos. Eu saí da bioquímica, um dos motivos de eu ter saído da bioquímica foi porque eu percebi que a bioquímica era muito acadêmica. Era um curso muito teórico e eu queria ter opções. Não necessariamente eu não ia seguir a área acadêmica, mas eu queria ter opções. Tanto que, como ironia, quando eu formei em engenharia de alimentos, o que eu fiz? Mestrado. Eu mal tinha terminado a minha graduação, eu já estava ali fazendo prova do mestrado na Unicamp. E foi isso, mudei, né? Fiz a graduação em Viçosa, mudei para a Unicamp para fazer o mestrado, fiz o mestrado na tecnologia, o meu doutorado em engenharia. E aí, claro, né, tinha lá de novo as disciplinas de engenharia que eu mais fugia. E fiz, deu tudo certo, fui bem, sabe, assim, eu nunca fui uma má aluna no conceito de não ter notas boas, mas eu era aquela aluna que eu estava para passar. Eu, eu focava no que ia cair na prova para estudar, em tudo, no mestrado, no doutorado, na graduação, era isso. E aí eu tirava notas boas, eu era uma aluna exemplar, eu tinha um caderno organizado, sabe? Era um pouco o exemplo, não era das melhores, mas também, sabe? Mediana para boa. Só que, sabe o que acontecia comigo? Fortemente na graduação, e eu não sei se muita gente se identifica com isso. Me faltava um pouco de propósito, de entender por que eu estava estudando aquelas coisas. E aí, até por me faltar um propósito, eu realmente, assim, parece que a faculdade eu fazia por fazer. Eu não fazia na intenção de depois ser um bom profissional. Não que eu não queria. É estranho falar isso, mas é como se a faculdade estava ainda longe da ideia de ser profissional daqui a pouco, sabe? Estranho. Não que eu não queria ser um profissional, mas era como se aquilo ainda estava inatingível para mim e eu não conseguia ver link, entendeu? Era muito estranho. Talvez me faltou estágio. Eu fiz uma faculdade, né, em Viçosa, onde a gente às vezes foca mais, eu inclusive foquei mais no acadêmico mesmo, assim, de ficar por lá, fazendo iniciação científica. Talvez se eu tivesse feito ali, igual muita gente faz, 2, 3 anos de estágio enquanto tá na graduação, talvez esse pensamento fosse diferente, né? O meu, ele foi realmente muito teórico. Tanto que aí eu acabei seguindo a área acadêmica e como uma boa profissional na academia, eu busquei já produzir artigos, fazer pesquisas relevantes. Isso já era algo que eu tinha desde o começo mesmo da graduação, desde a iniciação científica. Mas a nível de disciplinas que eu ia lá estudar, eu não conseguia, sabe? Era muito estranho, eu não conseguia linkar que aquilo era algo que ia fazer eu futuramente aplicar tudo aquilo em algum momento, seja na academia, seja no meio corporativo, sabe? Isso que era muito estranho pra mim. E beleza, terminei não, no meio do pós-doutorado, eu comecei a perceber que não era isso que eu queria. E eu falei, gente, eu vou tirar anos
desse meio acadêmico todo que eu entrei, que eu produzi muitos artigos e tal, eu ganhei um prêmio doutorado, o prêmio Capes de Tese, que é um prêmio em cada área, né, que a gente tem na ciência, você pode concorrer a esse prêmio e você, né, pode ganhar. Enfim, eu ganhei esse prêmio da minha área, porque depois tem o grande prêmio Capes de Tese, que aí dessas pessoas premiadas, tem as que são premiadas em relação a todas as áreas. Eu ganhei o prêmio da minha área. Então, assim, eu fazia tudo bonitinho, sabe? Aquele exemplo, minha tese, um monte de gente falava, eu quero sua tese para pegar de exemplo, para fazer a minha. Um monte de gente que eu conhecia depois defendeu o doutorado falava, nossa, eu usei a tua tese de exemplo. E eu falava, mano, que loucura. Como que eu vou tirar tudo isso aqui agora, largar, assim, no sentido de não usar, não aplicar no meu trabalho? E, claro, né, isso também é outro ponto que é interessante fazer algum vídeo que fale sobre isso, porque isso era outro ponto que me incomodava na área acadêmica, que as pessoas perguntavam pra mim, você só estuda, você não trabalha ainda? Não, gente, o mestrado e o doutorado, ele já é um trabalho. Mas realmente você tá ainda entre um trabalho e um estudo mesmo, né? Você recebe para estudar. Isso é uma das coisas mais incríveis. É ter a oportunidade de receber para estudar, receber para aprender, para adquirir conhecimento, né? Assim, é um trabalho em que você realmente trabalha para você, assim, para o teu crescimento. Claro que você também trabalha para desenvolver a ciência, para desenvolver a pesquisa no país, mas você trabalha muito para você obter o título, para você obter esse reconhecimento, enfim. Isso é muito interessante. Mas, enfim, eu pensava, bom, caso eu seja uma professora, né? Você faz muitas vezes mestrado, doutorado para você ser um professor pesquisador lá na frente, né? Então eu falei, eu não vou usar isso, não vou, né? Assim, vou parar no meio do caminho agora que eu já cheguei aqui. E foi, gente, eu entrei no meio corporativo, trabalhando como engenheira, ou seja, não precisava ter um mestrado doutorado. Eu poderia ter terminado a graduação e ir direto no que eu estava fazendo, né? Mas beleza. E aí, isso dentro de mim foi um pouco uma crise. E é estranho que, assim, quando eu saí da faculdade, eu não tentei em empresa nenhuma, nem estágio tinha coragem de tentar, porque justamente isso, eu me sentia muito distante do meio corporativo. Eu falava, gente, eu não sei nada pra trabalhar no meio corporativo. Eu só fiz iniciação científica, eu não fiz empresa júnior, eu não fiz um estágio muito grande, assim, tipo, numa empresa da hora. Eu não sei, o que eu vou fazer na empresa? E aí, quando eu fui pro mestrado e pro doutorado, eu me sentia mais afastada ainda disso. Eu falava, nossa, gente, se lá na graduação eu já não sabia, agora parece que piorou, porque agora eu tô mais acadêmica ainda. E, e aí eu entrei no meu corporativo, me senti, assim, na quinta série, aprendi e tal, as pessoas, né, da empresa que eu trabalho são pessoas excelentes, que me ajudaram muito, me ajudam, né, quem continuar. Mas, assim, uma coisa interna dentro de mim me dizia o tempo todo que eu não era capaz e que eu não me preparei para estar lá. E aí eu me lembrava das aulas de engenharia que eu falava, não vou usar isso, como que eu vou usar isso? Só que, na verdade, eu uso, de um jeito bem diferente, mas eu uso. E aí, por que eu tô falando isso tudo? Porque aí, pela graça de Deus, como eu consegui esse prêmio Capes de Tese, eu pude fazer um outro pós-doutorado em qualquer área que eu quisesse. Eu já tinha a bolsa, eu poderia continuar trabalhando, então foi o que eu fiz, eu continuei trabalhando e fiz o pós-doutorado na área da educação, porque eu quis estudar isso. O que é isso, que, Bel? Eu quis estudar por que às vezes, a faculdade, sobretudo a faculdade pública, é tão difícil, às vezes, o aluno ele conseguir linkar e ele conseguir aplicar o que ele está vendo na prática, o que ele está vendo na teoria, na prática. E assim, claro, quando eu fui pro meio corporativo, eu senti isso na pele. Mas quando eu já estava na faculdade, estudando, eu já senti um pouco isso. Justamente como eu comentei, eu já achava que aquilo que eu estava vendo, nem tudo eu ia ver e que parecia que faltava informação. Só que não é que a faculdade é ruim. Eu estudei em melhores faculdades. Eu estudei em Viçosa. Eu fiz mestrado e doutorado na Unicamp. Eu tive professores excelentes, maravilhosos, professores assim acessíveis para você perguntar. Eu gostava de fazer pergunta. Assim, foi tudo muito bom. O problema não são os docentes, sabe? Não são as faculdades em si. O problema, eu acho, é essa falta de conexão, sabe? De um aproveitar do outro. Igual quando você vê uma orquídea numa árvore. E aí a galera da botânica, porque eu já não é minha área, tá? Então se eu falar alguma coisa aqui errada, vocês me desculpem. Mas eu fico pensando, é como a orquídea e a árvore lá, né? A orquídea chega lá e fica lá na árvore de boinha, assim. Aí, porque tem esses nomes, né? Isso eu não estudei antes pra poder fazer esse vídeo, porque eu tô... Pra eu fazer esse vídeo nesse momento agora, que eu tô fazendo, eu preferi fazer sem um roteiro pra eu fazer, sabe? E os próximos talvez eu consiga ter um roteiro melhor.
mas eu enrolei tanto, só um parênteses, tá? Eu tô abrindo muitos parênteses, eu não posso fazer isso. Mas só um parênteses. Eu enrolei tanto pra fazer esse vídeo que eu falei, quer saber, hoje eu vou pegar e fazer, e assim, eu não sei nem o que eu vou falar, mas eu vou sair falando. Então, vocês me perdoam, mas esse é o vídeo, o primeiro vídeo é esse aí. Mas tem um termo, depois eu vou colocar na descrição que eu vou procurar, né, que simbiose, será? Não lembro, gente, assim, a minha cabeça, né, enfim, não tá muito boa pra coisas que não é da minha área, que não é do meu cotidiano. Mas, enfim, é como se, assim, a orquídea e a árvore ali juntas, e eu vejo que, claro, a orquídea ela fica muito bem na árvore, eu não sei se a árvore ganha alguma coisa da orquídea tá lá, mas eu sei que a orquídea fica muito bem em árvores. E aí, né, assim, é uma união que dá certo, né? Mas o que eu tô querendo dizer é, por que não faz isso entre a faculdade e o mercado de trabalho, de alguma maneira? Eu sei que tem professores que têm essas iniciativas, faculdades que têm essas iniciativas, mas não é algo tão natural assim com todo mundo, tá? E aí eu pesquisei sobre isso no meu pós-doutorado e eu pesquisei soluções, né, para fazer isso. Inclusive, nas minhas pesquisas, né, assim, quando eu fiz uma revisão bibliográfica sobre o tema, porque eu abordei a minha pesquisa de pós-doutorado em três partes, né? A primeira parte foi justamente fazer essa varredura, assim, da necessidade de ter essa conexão, né? Que aí eu comecei a perceber que o mercado de alimentos é, é um mercado que precisa de inovação. A gente sempre está inovando. A gente sempre busca tecnologias maiores, por exemplo, alimentos plant-based, como que você melhora o sabor, a textura, a cor desses alimentos, uso de corantes naturais, né, para eliminar, né, de uma vez por todas os sintéticos, impressora 3D, modelagens matemáticas para você fazer diversos, você poder prever, né, simulações com os alimentos, por exemplo, vida de prateleira, enfim. Tem muita coisa que você pode estudar, né, novos equipamentos para a indústria, para você reduzir energia de processo, para você economizar água. Então, assim, você precisa de muito estudo sempre, de muita inovação para você melhorar na área. Claro, todas as áreas têm lá os seus problemas e as suas questões que precisa melhorar, mas aí, trazendo para o meu mundo, né, dei só alguns exemplos, assim, que você tem algumas coisas. E, e aí, ao mesmo tempo que é uma área, assim, que precisa de inovação, a gente vê uma faculdade, assim, a gente vê pesquisas, assim, meio inchadas, assim, uma coisa só, às vezes, sabe? Tipo, dentro daquela micro-área ali, daquele laboratório específico. Pesquisas que, às vezes, assim, não tem uma análise lá no meio corporativo, ali, na galera que tá lá ralando quais são as necessidades. E vice-versa. Você não vê a galera, às vezes, do meio corporativo procurando artigo. Exceções existem, tá? Mas, assim, de maneira bem generalizada, né? Assim, você não vê isso muito, não. Você não vê muito apoio ali nas duas coisas ali, não. E assim, claro, a gente brasileiro, a gente, dentro das indústrias, a gente importa muita tecnologia, a gente importa muito conhecimento também. Às vezes a gente, até, por exemplo, por trabalhar em empresa multinacional, né? A gente vê que, assim, quem sabe mesmo é a galera de fora. Quem quer o seu, o povo de fora. A gente não sabe nada, a gente tem que escutar o que eles estão falando e pronto, e só reproduzir o que eles estão falando. Mas a gente mesmo não pode desenvolver dessa sobremaneira, né? E isso é uma coisa que eu pesquisei e percebi que acontece mesmo, tá? Outro ponto, que aí já entra um pouco numa outra parte do meu pós-doutorado. E já entra um pouco mais na área de educação em si. O que faz o aluno se interessar no curso, até para ele conseguir ter mais ideias, para ele chegar lá na frente como profissional, desenvolver melhor lá onde ele trabalha. O que faz ele em sala de aula conseguir fazer o que justamente eu não fiz, que é, ao invés de ficar só estudando para prova, para passar, ele pegar e falar assim, nossa, peraí, deixa eu estudar um pouco a mais isso aqui, ou deixa eu entender a raiz desse negócio aqui, o porquê desse negócio aqui, e não só estudar, tentar ver as questões que vão cair na prova, mas deixa eu entender o conceito por trás disso tudo, ler um livro aqui, deixa eu, né, vasculhar um pouco mais, para depois lá na frente eu conseguir desenvolver um negócio da hora. Por quê? Por que às vezes falta isso? Duas coisas para mim. A primeira, a gente precisa em todas as áreas, tá? E não só faculdade, né, graduação, mas também lá desde os petitinhos até lá na cima, cada um num contexto diferente, né, em uma forma diferente, mas a gente precisa de ter uma sala de aula um pouco mais dinâmica, sabe? Com o que a gente chama lá na educação de metodologias ativas, sala de aula invertida, educação interativa, projeto de vida. O que é isso? Que termos são esses? Vamos lá. Metodologias ativas. Estudos de caso, no meio da sala de aula, o professor está lá explicando a teoria, ele pega e manda um estudo de caso real mesmo, sabe? Não uma coisa simulada que o professor lá imagina que lá na indústria. Não,
ter um contato lá com um profissional, sabe? E o profissional falar, olha, na minha empresa tá rolando, claro, dentro das confidencialidades, tá, gente? Na minha empresa tá rolando tal coisa. Esse problema aqui. Manda lá pros alunos pra resolver. Ou, aconteceu isso aqui ano passado, a gente resolveu assim, assim, assim. Isso pode ser um bom exercício pros seus alunos. Gente, imagina que fantástico, sabe? Porque o aluno, ele ia pegar o que ele tá vendo ali de teoria, ele não vai mais ter interesse só em passar na prova, tenho certeza. Ele vai se interessar, claro, aluno bom, ele vai se interessar, olhar assim e falar, nossa, mano, se eu aprender isso aqui de verdade, eu vou conseguir lá na frente resolver esse problema. Que da hora. Sala de aula invertida, o que é isso? O aluno, ele também é detentor de conhecimento. O aluno, ele também tem isso aqui, ó. E aí, muito professor, acha que o aluno é uma pessoa que não sabe nada e que o professor é o que sabe tudo. E é como se fosse assim, unilateral, só o professor passa para o aluno, sabe? Não tem aquelas faculdades que o professor fica até mais lá em cima, assim, e o aluno ali embaixo? Tipo isso. Não. Gente, a troca, independente, assim, da área, sei lá, quantas vezes a gente já conversou com uma pessoa, às vezes, mais simples, que não tem estudo nenhum e a gente aprendeu tanto com ela. É a mesma coisa. O aluno, quando ele está à vontade e quando ele se sente valorizado, de alguma maneira, ele deslancha. Ele deslancha. E uma coisa que eu não comentei no vídeo, né? Eu fiz toda uma bibliografia, mas eu não comentei com vocês. Eu fui professora de idiomas por muitos anos, de francês e de espanhol. E eu falo com vocês, de verdade, quanto mais você valoriza o aluno, quanto mais você mostra pra ele que ele é capaz de fazer tal e tal coisa, falar tal coisa sozinho, claro, você tá lá do lado ali, ó, vai. Você tá lá do lado. Mas quanto mais você mostra pra ele a autonomia que ele tem, ele vai lá pra cima. Ele vai. Então, esse é outro ponto também, sabe? O aluno ter, e às vezes a própria comunidade estudantil, assim, entre nós amigos ali que estão na faculdade, por exemplo, né? Os alunos em si tirar um pouco essa fama de, eu só sou um aluno ali, pentelho, que não quer fazer. E sentir assim, mano, a gente é futuro profissional, a gente vai trabalhar numa empresa da hora e a gente vai construir coisas bacanas e, e a gente pode contribuir aqui na sala de aula. A gente pode falar uma coisa que algum aluno ou outro não sabe, ou que pode levantar uma discussão legal e o professor colocar isso na roda e a gente discutir. Só que aí, claro, né, o aluno precisa se sentir mais seguro, o professor precisa dar liberdade para o aluno, né, e também os próprios colegas, né, porque às vezes a gente é muito dependendo da sala de aula, né, graças a Deus nos meus ambientes de estudo não aconteceu, mas tem também ambientes um pouco hostis entre os próprios colegas, né, mas enfim, também é importante criar esse ambiente amistoso. Mas isso é a sala de aula invertida. Muitas vezes, assim, eu fazia isso muito na minha época de professora. Na minha época de professora, eu pedia para o aluno estudar antes. Eu dava o material antes da aula e pedia para ele estudar antes e ele já trazia alguma coisa, já fazia até tarefa de casa. E aí ele já fazia, porque esforçava ele a estudar. Era muito bom, porque aí ele já chegava, ele já sanava as dúvidas que ele tinha, uma coisa que ele estudou, a gente conseguia focar muito mais em conversação, né? Claro, eu estou falando num contexto de aula de idiomas, que é diferente, mas imagina numa faculdade também, você estuda antes, aí na sala de aula você faz resolução de estudo de caso, você está resolvendo um problema ali já junto com a tua turma, o professor está lá de suporte e dando ali as informações necessárias, organizando, né, na cabeça do aluno, enfim. Então, olha só que maravilha que seria isso, né? Então, metodologias ativas, educação interativa. Educação interativa eu não falei. Eu falei sala de aula invertidas. Educação interativa tem tudo a ver com tudo isso também, né? De justamente fazer ter mais interação entre aluno e professor, né? Que tem a ver com o que eu até comentei no início, de que o professor não é o único detentor do conhecimento, sabe? Então, ter um pouco isso de fato embasado nas aulas, assim, de peraí, os alunos, eles também sabem alguma coisa, eles também compartilham, eles também têm as experiências deles, né? Enfim, então isso é a educação interativa. É não só o professor ser o único detentor da educação, senão eu, como aluna, posso chegar com um conhecimento ali e compartilhar e a aula ficar muito mais dinâmica. E o último é o projeto de vida, que ele é aplicado também em sala de aula, mas ele é mais uma coisa que o aluno precisa sentir, que é justamente ele sentir um propósito no que ele está estudando, que é justamente uma coisa que eu não sentia muito, sabe? Então, o aluno, ele precisa sentir que, primeiro, eu quero ser um bom cidadão, eu quero ser um cidadão honesto, eu quero ser uma pessoa, né, um trabalhador, eu quero fazer coisas dignas, fazer coisas que vão gerar algo para a sociedade, eu quero exercer minha cidadania, e eu quero fazer algo que me dê um propósito,
que eu tenha orgulho do que eu tô fazendo, né? No sentido de que eu tô fazendo algo que vai mudar a vida de alguém, que vai trazer algum benefício para a sociedade ou para alguém. E o que eu estou estudando, eu estou conseguindo perceber o que eu vou conseguir fazer para eu exercer o meu papel como cidadão. Então, você já na faculdade conseguir perceber durante os seus estudos que você está fazendo algo, você está estudando algo para você lá na frente fazer aquilo que é a sua vocação, enfim. Isso às vezes falta um pouco na faculdade, pelo menos eu sentia. Assim, faltava eu ter essa visão, sabe? E, e aí eu pensei que essas 4 coisas, elas são interessantíssimas de ser aplicadas na faculdade. Importante demais. E eu sinto que profissionais do meio corporativo poderiam colaborar um pouco mais para isso, para ter essa comunicação. Eu não acho que é o professor, a faculdade que tinha que ficar indo atrás. Eu acho que poderia ser parte dos dois, sabe? Parte dos dois. Por que empresa? Eu não vejo muito, assim, empresa. A minha eu já vi várias coisas acontecerem nesse sentido, mas no geral eu não vejo muito empresa ir na faculdade, mostrar alguma coisa. Eu vejo isso mais raro. Não sei se é. Não sei. A fase que eu estudei. Eu acho que poderia ter mais. Não tô falando que não tem nada, mas poderia ter mais, né? Então fica aí a discussão que eu quis trazer hoje. É um primeiro vídeo que foi bem sem roteiro. A ideia aqui é trazer informações nesse sentido, trazer, na verdade, nem informações, vou falar, trazer bate-papo pra gente discutir junto esses assuntos. Quem sabe eu encontro pessoas que tenham uma opinião parecida, um ponto de vista parecido, para trocar um pouco figurinha, quem sabe fazer alguma coisa nesse sentido. E a gente pode começar por aqui, comenta aqui embaixo, né, quem assistiu o vídeo, gostou e se identificou, seja profissional, seja aluno, seja professor que estiver assistindo, independente de ser da minha área de engenharia de alimentos, né, eu acho que na engenharia isso é muito forte, na engenharia de maneira geral, a importância de você ver na prática já, durante o seu momento de estudo, você já vê na prática o que você vai fazer lá na frente. E eu acho que só tende a ganhar, sempre. Comunidades, né, integrações só tendem a ganhar com isso, porque a gente vai ter sempre algo para contribuir com alguém, para alguém, e esse alguém também vai ter algo para contribuir. Então, assim, juntar ali mais um pouco, ele ter uma interligação um pouco maior entre alunos, profissional, professor, pesquisador, eu acho que a gente tem só ganhos com isso. E vamos movimentar aí alguma coisa. Foi um vídeo que eu realmente não ensaiei. Eu tenho isso na minha cabeça há muito tempo e também foi minha pesquisa de pós-doutorado. Quem quiser saber mais sobre minha pesquisa de doutorado também, de pós-doutorado, pode me mandar um comentário, a gente pode conversar. É bom que eu até trago mais vídeos sobre, né? Comenta o que vocês querem, né? Mais que eu fale nesse sentido. Que eu posso ir falando mais. E, e é isso. Por hoje é isso. Quero trazer mais informações, mais coisas. Vamos discutir mais. Comenta aí ideias que vocês também já tiveram e querem comentar sobre que a gente troque. Quem sabe a gente crie realmente aqui uma comunidade nesse sentido de pessoas que pensam dessa mesma maneira. E eu acho que eu vejo que eu morei fora, né, em outros países, e eu vejo que em países desenvolvidos essa interligação ela acontece um pouco mais. E são países que realmente, né, se desenvolveram muito com isso, porque usaram da ciência ali para um desenvolvimento numa indústria, ao mesmo tempo a indústria, né, aceita ali os estudantes e muitos aí já eu na minha área acadêmica, né, a gente vê muita bolsa de doutorado, de doutorando resolvendo uma coisa da empresa. Então, assim, os dois ganham com isso, né. É muito claro, existem, né, pós-graduandos que querem realmente fazer uma ciência teórica e ela também é muito importante porque ela embasa as coisas, né? Ela torna as coisas com alicerce. Mas também é legal você fazer pesquisas aplicadas e com algum problema real que alguma empresa trouxe ali. Claro, tem conflitos aí de interesse, tem questões de tudo isso, a gente pode discutir sobre isso também, mas também tem ganhos, né? Não vamos pensar também nos ganhos. E é isso. Foi bom ter colocado pra fora algo que fazia um tempo que eu queria conversar, assim, pra ver se eu encontro nesse YouTube aí da vida alguém que pensa como eu, né? Se eu encontrar uma pessoa já tá bom. Ó, tem um fio aqui. Um beijo.